Boa tarde, meu querido Brasil. Hoje começamos o programa número 25 do Amor Sobrenatural de Deus. Queremos recordar, marcar o sininho da campainha preta, todos os programas, para que recebam as gravações diretas no momento que são subidas a YouTube. Também quero recordar-lhes que este é um programa gravado em essência do Espírito Santo. Aqui não há cortes ou precortes ou preparação. O Espírito Santo toma o tema e o Espírito Santo derrama-se em lo que ele quer transmitir. Nós falamos que gravamos em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol. E proximamente, por a graça de Deus, vamos estar gravando em ucraniano e em russo. Já depois, Deus irá abrindo as portas de onde Ele quer levar sua mensagem. Alemão, francês, italiano e assim por assim. O tema de hoje é um tema muito confrontativo, mas tem que ir e tem que ver com a realidade do que Deus falava ontem, não? Com a realidade da liberdade falsa. E com a realidade de felicidade falsa, da falsa felicidade. E quando falamos desta mensagem, deste título, já não falamos da liberdade falsa do que é a liberdade do mundo. Já quando você vai ouvir este título, é um título que pode dar medo, mas não. Quando você caminha na seguridade de Deus, quando você caminha no temor e na comunhão com Deus, esta é uma mensagem que está dividido em 2 vertentes. A vertente salvífica e a vertente de justiça. O título é Teus dias estão contados. Teus dias estão contados. E quando o Espírito Santo fala-nos dessa maneira, nós na carne trembam os que estão em comunhão com Deus e os que buscam a Deus todos os dias de coração. Imagine-se os que não têm a Deus. Imagine-se o que está à parte de Deus. O que está em completa rebeldia de Deus. Que conhece a Deus, que sabe a essência de Deus, mas mantém-se em rebeldia. Em completa rebeldia contra Deus. Mas Deus ensina-nos hoje, em esta mensagem, tus dias estão contados. E estão contados desde o momento em que você retoma o chamado em la aceptação com o Espírito Santo
da redenção de Cristo. Já vê porque há duas vertentes, a vertente de salvação, mas a vertente de justiça. Por quê? Porque aun quando você esteja apartado, você retoma por o convencimento do chamado, da graça do Espírito Santo. E retorna. Retorna em um verdadeiro convencimento, em um verdadeiro arrependimento. Reage de novo. O casamento com Deus, com o Espírito Santo. Em aceitação clara, direta, no convencimento espiritual do que é Deus, do sacrifício que fiz seu filho por você. Entregando em completo arrependimento o pecado, o que você, a rebeldia, a traição, de novo, a rejeição de Deus, aceitando de novo o sacrifício de Cristo, entregando sua vida de agora em adelante e pedindo-lhe a Deus que seja bautizado com o Espírito Santo. Uma vez você verdadeiramente, porque se você deixou a Deus, você não tinha Deus. Era pura religiosidade. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Deus, como é Deus, Deus não falha. Não. Se você aceita baixo o convencimento do Espírito Santo, você não deixa Deus. Você tem o Espírito Santo. Você começa a ver no amor de Deus a essência de que é Deus, como é Deus, por que é Deus e que quer Deus para você. Deus é o mesmo de Adão e Eva. Quando você é confrontado com sua podredumbre na carne, quando somos confrontados com nossa carnalidade, na deidade de Deus, Deus põe primeiro nosso amor. Esse amor dá-nos humildade, o arrependimento sobrenatural, a submissão em reconhecimento, em arrepentição sobrenatural, que você não se explica, que você diz como é possível. Quando você é confrontado com essa falsa liberdade que você tem em sua carne, de acordo à falsa liberdade que o mundo dá, você começa a entender, por revelação do Espírito Santo, a contraoposição completa da essência do que é Deus. E vai tremer. Vai tremer. Porque o começo da sabedoria é o temor a Deus. E tem que ter medo? Sim, tem que ter medo. Seguro que sim. É respeito, mas é medo. Porque Deus é Deus. Quem não tem que ter medo? Aquele que caminha das mãos com Deus. Deus fala na Bíblia. Aquele que faz o incorreto tem que ter medo do juiz, do polícia. Aquele que faz o correto, não. E quando Deus fala-nos fazer o correto, é fazer tudo baixo sua vontade.
Por quê? Porque quando você é descoberto e vê a realidade da essência de Deus, quando Deus põe em você, por a unção do Espírito Santo, seu amor, você começa a entender. Passou comigo. Como que eu amo agora a minha mãe, a meu irmão, a meus parentes, igual que amo esse tipo da calha, que não é nada meu. Precisamente por isso. Porque o amor de Deus não tem preconceitos. Entende? Agora recorda as palavras de Jesus quando disseram aos apóstolos: aqui está teu pai e tua mãe. É tua mãe e teus irmãos. E que ele contestou: estes são minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque essa é a essência do amor de Deus. Quando você logra amar assim, é porque tem o Espírito Santo. Quando você logra amar verdadeiramente aqueles que fazem-lhe dano, que traí-lo, que estão a traí-los todos os dias, que estão fazendo macumbaria, que estão fazendo todo tipo de sambaria, com mentiras, e que você, o único que sente é: não tenho que perdonar-te porque não sinto nada. Não há uma experiência mais bonita que essa. Digo-lhe eu. Digo-lhe eu. Não há uma experiência mais bonita que essa. Não há. E isso só é a realidade do amor de Cristo, do amor de Deus. Quando vemos estas duas vertentes que Deus lhe recorda, teus dias estão contados. Sim, teus dias estão contados dessa falsa liberdade na carne, para que comeces a caminhar nos passos salvíficos, e nos passos onde nossa interação, tu como meu filho, eu como teu Deus, leva-te à perfeição em me agir em ti, onde eu tiro toda a podredumbre da mentira, da inveja, da fornicação de carne e de deuses materiais. Porque você fornica contra Deus tendo deuses materiais. Se seu filho, você quer mais a seu filho que Deus, você está fornicando contra Deus. Se você quer sua conta de banco mais que seu irmão que necessita, você está fornicando contra Deus. Se você mente com toda a premeditação e alevosía, com o intuito de prejudicar a pessoa que você agiu por amor a dinheiro, por amor a lo que seja, não? Você está fornicando contra Deus, você está rejeitando a Deus. E assim podemos falar muitas coisas, que é precisamente a liberdade na carne. Essa liberdade que te sentes muito livre, te sentes muito poderoso na carne, mas que tua ignorância carnal e a mentira a falsidade dessa liberdade não te deixa ver. Somente quando tens o Espírito Santo em teu coração, vês a verdade.
E quando fala esta frase em duas vertentes, que é da salvação que Deus te dá, Deus também fala de duas justiças. A justiça já perfeita por ti. Porque apesar de que eres carne, que eres pecador, que eres um inimigo de Deus, Deus te fez justiça através de seu Filho. Quando entendes essas duas vertentes, entendes a frase de teus dias estão contados. Teus dias estão contados em viver na fornicação deste mundo contra Deus. Teus dias estão contados em viver na tristeza, porque cada vez que chegas em solidão com Deus, se és que falas com Deus, aunque não fales com Deus, falas contigo mesmo. E isso não é consciência, porque o homem não tem consciência no pecado. Isso não é verdade. É o mesmo diabo que está a reír-se de ti do que está a fazer em ti. Entendes? Quando eres confrontado com essa realidade, teus dias estão contados. Estão contados para seguir sofrendo e sentindo-te vazio. Sentindo que por mais que trates de aparentar ao mundo que eres a última Coca-Cola do deserto, encontras-te que não, que há algo que não te cheia. Que podes ter dinheiro e não te cheia. Que podes ver a teus filhos e não te cheia. Como estás-los a educar, o que estás vendo deles. Estás vivendo uma vida completamente vazia, cheia de vaidade, não te cheia. Por quê? Porque teus dias estão contados. Ou já seja para a salvação, ou já seja em justiça. E quando falamos em justiça da salvação, Deus te fez justiça, mas em justiça a que não te vais a reír de Deus. Entendes agora? Eu creia que me levava o mundo. Quando eu vivia essa vida, em verdade eu creia que me levava o mundo. E nada era suficiente. Pero nada era confortante. Quando eu experimentei por a graça do Espírito Santo que foi verdadeiramente conhecer a Deus, não cambio nada. Não cambio porque é viver livre, é viver sabendo que eu sou cheio do amor do Pai, que eu sei que Deus leva-me de sua mão para mim e para minha casa. Que minha casa está sobre a rocha, que é o Filho de Deus, que fez-me justiça e que quer fazer-lhe justiça a você, que já lhe hizo, porque Cristo já morreu por você. Entende a diferença?
E quando entendemos esta frase é de arrepiar. Sim, 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 é de arrepiar. Teus dias estão contados. Teus dias para deixar de ser infeliz, para deixar de viver uma vida cheia de mentira, para deixar de viver uma vida de pecado em pecado, que todas tus ações têm consequência, primeiro para ti e depois para outros. Que podes ter o que tenhas, podes ser o famoso que tu queiras, podes maquilhar-te o que mais tu queiras, mas sabes, muito dentro de ti, que se vivestes uma vida em contra de Deus, há dois caminhos, meu filho, minha filha. A vida eterna em salvação, é no desfrute com Deus, e a vida eterna em condenação com o diabo. E não há que ser muito erudito, muito inteligente para ver o que é o diabo. Só tens que ver a teu alrededor. Só tens que ver o que tu estás fazendo em contra de Deus, a sabendas que estás indo em contra de Deus. E isto é pior para aqueles que dizem ter a Deus e fazem coisas contraproducentes, manchando o nome de Deus. Como Deus descreve isso? É melhor haver-te amarrado um bloco de cimento aqui e tirá-lo ao mar. Tu em verdade crees que é coisa horrível ver ao diabo? Não. O que é o diabo, tu estás a experimentar com o que tu eres, com o que estás a fazer, com essa liberdade, com essa vaidade. Não. Coisa horrível é ter a mão de Deus vivo sobre a tua cabeça, quando estás em completa rejeição de Deus. Essa é coisa horrível. Agora entendes as palavras de tu chamado. Teus dias estão contados. Teus dias estão contados na vontade de Deus retomar-te, de que acepte-los de verdade, recebas o Espírito Santo, cambies baixo a graça do Espírito Santo, vejas o que Deus é verdadeiramente. E aí Deus vai fazer os câmbios em ti, em você. Vai fazer os câmbios. Porque o que Deus toca em perfeição do que é Deus, Deus não volta atrás. Agora, quando descubres essa verdade, vais-te a dar conta de, não, eu não tinha Deus. Eu dizia que tinha Deus. Quando nós somos expostos à qualidade de podredumbre que somos na carne, em contraposição
da realidade do que é Deus, da sua deidade, de sua verdade, só aí podemos entender esta frase. Deus já fez justiça por ti, por você e por mim. Já Ele fez justiça. Agora, queres ser salvo? Queres viver uma vida rendido de verdade a Deus? Não é dizer que tens a Deus. E tens o coração podrido de inveja. Isso não é ter a Deus. Isso é ser mentiroso com Deus. Não é dizer que queres a Deus e vais os domingos aos serviços como se fosse a grande coisa e tiras a Bíblia durante a semana e não lhe dedicas um tempo a Deus. Não é vir de joelhos a pedir a Deus o que tu queres, o que desejas na carne, creyendo que Deus vai te ouvir. Essas orações não passam do teto. Porque Deus conhece tuas intenções. Porque Deus conhece teu coração. Já entendes que não podes enganar a Deus. Ou eres limpo por o Espírito Santo, ou não eres limpo nem limpa. Assim de sencillo. Escolhes. Teus dias estão contados. Sim. Estão contados. O que pensas? Que podes seguir pecando, viver na liberdade e que não vai ter preço? Vai ter preço, e muito alto. Por quê? Porque Deus pagou-lo por ti. Deus fez justiça. E porque a essência de Deus não é o que tu crees. Olvídate dessa falácia, dessa mentira. A redenção é B. Pero para que haja B, primeiro tem que haver A, que é o verdadeiro arrependimento. Porque se há arrependimento, você recebe a Deus. E quando você recebe a Deus, meu irmão, minha irmã, você não quer outra coisa. Quando você entende estas palavras em um espírito, você não tem nada de que ter medo. Tudo o contrário. E aun quando você está em pecado, se você vem a Deus, Deus recebe. Deus não quer que te perdas. Deus não quer castigar-te. Tu eres que te castigas com tuas decisões. Deus te chamou e tu sabes que te chamou. E tu sabes os dias que te chamou. E tu sabes como te chamou. E tu sabes por que te chamou. Mas tu decidiste. Não. Deixa-me dar as costas de Deus. Porque eu vou fazer o que eu quero. Porque para mim é mais importante a vaidade, o dinheiro, o mundo. Essa é a realidade. Agora, vais a buscar a Deus quando sintas o fogo. Não te recomendo que busques a Deus assim. Deus te está a chamar hoje. E esta é uma mensagem muito clara do Espírito Santo. Teus dias estão contados para a tua salvação em justiça ou
para tu justicia. Não podemos estabelecer ao Deus que queremos segundo sua carne. Não trabalha assim. Eu não posso falar de Deus quando em minha boca há mentira. Eu não posso falar de Deus quando há traição em os meus sentimentos ao próximo. Eu não posso falar de Deus quando minha conta de banco é mais importante que tudo, que Deus. Agora você entende? Quando você converte-se em juiz de outros, você converte-se em condenado do único juiz de Deus. Vê a diferença. Quando você converte-se em juiz de outros, você ha sido condenado por esse grande pecado. Porque você não tem potestade para enjuizar a nadie. Porque quando você enjuiza a alguém, em fatos, em palavras, em ações ou em pensamentos, você está condenando-se automaticamente. E o pior, volvemos ao mesmo, estas palavras. Quando não há arrependimento, você vai caminhando direto à vida eterna ou ao inferno. Eu vou lhe recomendar, meu querido amigo, este livro. Leia-lo. Foi um livro que me confrontou muito. Oxalá eu houvesse feito caso desse livro quando eu li-lo há 25 anos. Mais ou menos 30 anos. 25 anos. 27 por aí. O livro é de Rebecca Brown. Se chama El Vim a Libertar os Cautivos. Ela era nada menos e nada mais que uma esposa de Satanás. De uns dos esposos que tem Satanás aqui na Terra. Leia esse livro. Leia a essência do que lhe espera no castigo eterno. Busque o significado do crujir de dentes. Busque. Você que é espertinha em fazendo vaidades, fazendo crer a outros o que você não é. Seja espertinha, buscando sua salvação, atendendo o chamado de Deus. E é o Espírito Santo que está a falar. A mim não me importa se as palavras gostam ou não gostam. Isso não está em mim. Em mim está a dizer o que o Espírito Santo põe para você. Deus não pode ser enganado. Pode-se escapar momentaneamente de teus pecados, mas não podes escapar do juízo de Deus. Nunca. Nunca. Entende isso? Agora entendes a frase: teus dias estão contados. Entendes agora por quê?
Eu digo-te porque eu fui um deles. Eu creí que me podia passar despertinho, burlando-me de Deus. E graças a Deus que sofri da maneira que só Deus sabe como eu sofri. Mas posso falar, como dizia Jó, de ouvidas te havia ouvido, mas agora meus olhos te podem ver. Oxalá, meu irmão, minha irmã, que entendas que teus dias estão contados. Deus quer salvar-te. Deus quer que lo conheças de verdade. Deixa os preconceitos da carne, imaginando-te um Deus que não é como tu crees que é. Ele é um Deus santo, amoroso, mas é um Deus de justiça, porque Ele é justo em verdade. É o mesmo de ayer, hoje e amanhã, não cambia. E tu, que estás-te a burlar, vais-te a recordar destas palavras muito pronto. Teus dias estão contados. Vais recordar destas palavras. A sorrisa, a somberia, só dura um momento. Mas se não há arrependimento de Deus, hacia Deus, a ira de Deus está aí. Nunca esqueças disso. Oxalá que estas palavras, o Espírito Santo, convençam você que não há muito tempo, que Ele quer salvar-te, salvá-la, mas quer um arrependimento genuíno, em completa submissão. E como todos os dias, o Espírito Santo recorda-te esta frase: busca-me, mientras eu posso ser buscado. Não porque eu não me vou, é porque posso chamar-te esta noite. E se não tens arranjado teus assuntos comigo, já sabes de onde vais a passar a vida eterna, no crujir de dentes, na perdição e sofrimento eterno. Okay? Boa tarde. Deus te abençoe, irmãos.